instante, abra sua Bíblia lá no capítulo de número 5 do Evangelho segundo escreveu São Lucas. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 5. Eu gostaria de meditar com vocês em alguns versos. Capítulo 5, a partir do verso de número 1. À medida que você encontrar, diga amém. Olhe ao seu lado, se o seu irmão não encontrou, ou ajude-o, tá certo? Ou se aproxime dele com a sua Bíblia, para que possamos juntos fazer esta leitura. Capítulo 5, versículo de número 1 em diante, diz-nos assim o texto sagrado. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. E Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. E acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tantos que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam. Verso 10. Bem como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Diga isso comigo: eles deixaram tudo e o seguiram. Feche seus olhos, incline a sua fronte, ore comigo por um instante. Peça que o nosso Deus, que é bondoso e gracioso, Ele fale aos nossos corações por meio da sua preciosa palavra. Pai, nós queremos render-te graças por tudo, louvamos o teu santo nome, tributamos louvores a ti, porque só tu és digno de ser adorado, exaltado e engrandecido. Muito obrigado, Senhor, por esta tão rica oportunidade que nos é dada. Eu quero clamar a ti neste momento, eu suplico a ti, que o Senhor possa aplicar esta palavra aos corações de cada um dos teus filhos, para que saiamos daqui nesta noite edificados através da tua palavra. É assim que eu oro e você concorda dizendo amém. Queridos, nos últimos tempos nós temos visto uma gama de livros que tem sido escrito para falar acerca desta que é a personagem mais importante para nós. Afinal de contas, nós somos cristãos. Como cristãos, nós somos pequenos cristos ou seguidores de Cristo. Este é o sentido etimológico da palavra. Nos últimos anos, esses escritos que têm surgido, eles têm de alguma maneira se voltado para um aspecto em especial da pessoa de Jesus. Quando nós observamos, por exemplo, principalmente no século de número 19, pouco tempo atrás, o Jesus histórico passou a ser motivo de aspiração e de pesquisa da maioria dos estudiosos das Sagradas Escrituras. As pessoas escreveram sobre, discorreram sobre.
queriam saber quem foi este homem que dividiu o tempo entre antes e depois. Este Galileu, esta pessoa que marcou um período da história e agora, mais de 2000 anos, ele ainda continua a exercer uma influência sem igual. É interessante que a maioria destas publicações, elas surgiram tendo como pressuposto uma base mais racionalista, naturalista. O objetivo era tentar encontrar Jesus, encontrar esse Cristo histórico, mas alienado daquilo que eles entendiam que era a fantasia bíblica, ou seja, deixa a Bíblia de lado, vamos à procura de outras fontes para que consigamos entender e encontrar o próprio Jesus. Um comentarista conhecido como Howard Marshall, ele diz o seguinte: muitos destes investigadores, eles acreditavam que o verdadeiro Jesus, ele deve ter sido uma pessoa comum, uma pessoa como eu e você, ou seja, sem nada de sobrenatural e divino. A sua vida deve se enquadrar em padrões humanos, lógicos e naturais, e o Jesus histórico significava apenas, ou claramente, um Jesus destituído desta áurea sobrenatural. Foi isso que aconteceu. O século XX foi um período que também não mudou muito. Ainda continuava essa busca. Queremos encontrar o Jesus histórico, e um homem muito influente, conhecido como Rudolf Bultmann, que foi um grande teólogo, mas que ele desenvolveu uma abordagem que é conhecida como a demitologização. Ele trabalhava o seguinte: eu quero encontrar Jesus na Bíblia, porém eu vou tirar tudo aquilo que é mito da Bíblia, ou seja, o que nós entendemos como sendo milagres. E ele dizia: assim eu vou encontrar e alcançar Jesus. Logicamente, irmãos, esses esforços céticos para encontrar Jesus, tirando dele toda a áurea sobrenatural, está fadada ao fracasso. Por quê? Porque nós precisamos naturalmente começar ou dar o pontapé inicial usando aquele que é o livro inspirado por natureza e que traz consigo toda a realidade acerca da vida de Jesus. Então são esses problemas que são intransponíveis. Lucas, que é um dos evangelistas sinóticos, ele traz narrativas por demais, tratando de aspectos desse Cristo histórico. E hoje nós iremos nos deter apenas no capítulo de número 5. Esse Jesus, naturalmente, ou de maneira inequívoca, ele aparece em cada sessão de Lucas com alguns aspectos que me faz saltar os olhos. Porém, a narrativa do capítulo 5, ele apresenta dois aspectos. Ele mostra o Jesus que era totalmente humano, mas ele também mostra que esse Jesus, ele também é totalmente divino. Então eu não posso dissociar as duas coisas. O Jesus histórico, de alguma maneira, ele é a expressão exata do Deus invisível. Ele é o Verbo encarnado, ele é o Deus conosco, ele não é qualquer pessoa. O C.S. Lewis, que foi um grande escritor, ele dizia: muitas pessoas olham para Jesus e dizem: não, eu creio em Jesus, mas um Cristo que era um mestre da moral, um grande filósofo, um grande líder, um grande ensinador, mas eu não creio nesse Jesus que é Deus. E o Lewis disse: olha, se Jesus, ele é tudo o que você disse, menos Deus, então primeiro ele não pode ser um mestre da moral, porque ele seria um mentiroso, porque ele disse várias vezes: eu sou. Então não tem como você fugir dessa realidade. O Jesus histórico também é o Deus Emanuel, que encarnou, tomou a forma de homem, tabernaculou entre nós. Esse é o Jesus apresentado na Bíblia. Então aqui no texto eu tenho alguns aspectos desta divindade de Jesus que eu quero chamar a atenção para você. Primeira coisa que eu observo no texto é que Jesus, ele é, de alguma maneira, a fonte da verdade.
Confira o que diz o verso 1 até o verso de número 3. E certa vez eles estavam às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus. E ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. E entrando ele num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se no barco, ensinava às multidões. Se você observar, quando o texto começa dizendo, e agora aconteceu, ou certa vez, de alguma forma, ele não define o tempo apropriado desse contexto imediato. Ele não tem o objetivo de apresentar uma cronologia exata. Porém, nós entendemos que Jesus, ele ainda permanecia na região da Galileia, que era uma região extremamente movimentada. O Flávio Josefo diz que tinha mais de 3 milhões de pessoas na época de Jesus. Era por isso que comumente multidões gigantescas iam ao encontro de Cristo. A multidão era tão grande que ele estava sentindo-se pressionado pela mesma, ao ponto de não ter liberdade para anunciar-lhes a palavra de Deus. Esta multidão, irmãos, ela foi ao encontro, ela estava presente, e o que chamava a atenção, logicamente, era a palavra de Deus. Antecipava os milagres, mas a palavra que era pregada é que tem uma característica que atraía essas pessoas para ouvir Jesus Cristo. É importante que você observe que a própria frase, ela é muito clara quando ela diz assim: eles foram para ouvir a palavra de Deus. Você tem aqui um genitivo que é importante, porque quando ele diz que a palavra é de Deus, ele está falando de fonte. Ele está falando de onde ela emana, de onde ela vem, de onde ela sai, de onde ela provém. Ou seja, ouvir Jesus era ouvir o próprio Deus falando. Ouvir Jesus era ouvir o próprio Deus verbalizando. Essa é a mesma crença que temos quando ouvimos a palavra. Não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. É isso que é glorioso. Então, se você observar, a boa notícia do Evangelho estava sendo pregado. Uma multidão que não era uma multidão homogênea, estava ouvindo a palavra que Jesus pregava. Jesus não pregava como um estudioso do Antigo Testamento, que citava apenas ideias de outros. Jesus não pregava apenas como um filósofo que especulava acerca de realidades transcendentais. Não, ele é o próprio Deus falando na beira daquele lago. É isso que é glorioso. Jesus, que é o Filho de Deus, aquele que veio em carne, falava com uma autoridade singular. As pessoas olhavam para a pregação de Jesus e diziam: olha, ele prega diferente. Os fariseus parece que é algo mecânico, parece autômato, parece bonecos. Mas Jesus não, ele prega com ousadia e autoridade. Jesus, ele literalmente, ele tem essa característica diferenciada. A palavra que estava produzindo efeito e resultado naquele ambiente, ela provinha do próprio Deus. A Bíblia diz-nos, irmãos, que quando Jesus está sendo pressionado, não tendo ambiente para pregar, ele observa que havia 2 barcos que estavam parados à beira. Esses 2 barcos, logicamente, foram utilizados para uma pesca na noite anterior. Eles haviam saído, tentado pescar, retornaram desta noite cansativa, exaustiva de pescaria, e agora estavam organizando os barcos e preparando-os para a próxima empreitada. E Jesus, para de alguma maneira distanciar-se daquela multidão e ter a possibilidade de pregar, ele pede para que Simão afaste o barco da margem, para utilizá-lo como espécie de púlpito. Isso aqui é importante,
Jesus utiliza, como parece-nos, a acústica daquela água para que ele pudesse pregar a todas as pessoas que ali estavam. Não importava as demandas, as dificuldades, não importava o sol, não importava o calor, não importava a pressão, nada conseguia dissuadir Jesus da sua missão. Ele queria pregar a palavra, não importa como, não importa de que maneira, ele não perderia a oportunidade de anunciar àquela multidão a palavra de Deus. Foi para isso que ele foi enviado, foi para isso que ele veio à terra, e por isso e portanto ele aproveita esta oportunidade, ele prega. É maravilhoso, irmãos, porque naquela época nós não tínhamos os recursos tecnológicos que temos hoje. Eles não tinham um bom som, eles não tinham um ambiente agradável, não tinha nada disso, mas as multidões afluíam de terras distantes e longínquas, porque queriam ouvir a palavra de Deus. Olha que coisa linda, a centralidade daquele culto era apenas Jesus Cristo de Nazaré. Não existe apetrechos, não existem inovações, não existem novidades, não existem outras coisas, é Jesus. E só Ele é o suficiente. Essas pessoas vinham de longe, essas pessoas venciam o cansaço, venciam a fadiga, venciam a fome, venciam a exaustão, mas elas estavam ali amotinadas, dizendo: eu quero ouvir o que este homem tem para nos dizer. Olha para o irmão e diga assim para ele: o mesmo Jesus está na casa e Ele quer falar com você. Você pode levantar a mão e dar um glória a Deus por isso? Primeira coisa que eu vejo é que Jesus é a fonte da verdade. A palavra que sai da boca dele é palavra de Deus. Essa é a diferença. Emana de Deus, provém de Deus. Mas a segunda característica, o aspecto da divindade de Cristo que eu vejo aqui, é a sua onisciência. E por que eu digo isso? Olha o que diz o verso 4 e o verso de número 5 e 6. Olhe na sua Bíblia, por favor. Diz assim a palavra: e acabou de falar e disse a Pedro. Ele disse a quem? A Pedro: vai mais para dentro do lago, lançai as vossas redes para a pesca. Simão Pedro disse: mestre, nós trabalhamos a noite toda, nada pescamos, mas por causa da tua palavra eu lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes não conseguiam suportar, estavam prestes a romper. O desafio, irmãos, de ter voltado aquela noite foi muito grande. Mesmo estes homens, sendo pescadores experientes, hábeis, conhecedores daquele lago, daquele mar da Galileia, ou lago de Genezaré, como você queira chamar, mas Jesus Cristo, ele demonstra esse outro aspecto da sua divindade, ele demonstra a sua onisciência. Por que eu digo isso? Porque Jesus sabia exatamente o lugar em que estavam os peixes. E aqueles homens, por mais que tivessem experiência, eles não tinham essa informação, elas não tinham conhecimento dessa realidade sigilosa. Jesus sabia onde estavam os peixes debaixo daquela água. Por que Jesus sabia, pastor? Porque Jesus foi o mesmo que criou. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 3, que sem ele nada do que foi feito se fez. Quando Deus lá no Gênesis, ele disse: haja luz, Cristo estava totalmente envolvido na obra da criação. A palavra que gerava vida era o próprio Cristo agindo na criação. Então ele tem conhecimento exaustivo de todas as coisas. Não existem aspectos ocultos, escondidos debaixo do pano que ele não saiba e não veja. Se você observar, por exemplo, a Bíblia diz lá em Hebreus 4, versículo 13: não há alguma coisa encoberta diante dele. No desenrolar da história, a onisciência de Jesus se torna evidente. Quando ele acabou de falar à multidão, ele vira-se para Pedro e ele diz:
Pedro, olha, pega o barco, pega a rede e faz-te ao largo. É importante que você entenda que o próprio verbo aqui, ele é traduzido na forma singular. Era algo que era endereçado a Pedro de maneira pessoal. Pedro, mesmo diante da realidade passada, eu falo a você: pegue o barco, pegue a rede e vai ao mar alto. Era esta a missão de Jesus. Talvez Pedro, que era um pescador experiente, levantasse a seguinte questão: eu sou pescador experiente, hábil e conhecedor, mas ele está recebendo ordem acerca do mar de alguém que é carpinteiro. Um carpinteiro que conhece mais de pesca do que pescadores. Um carpinteiro que tem um conhecimento mais exaustivo do que os próprios pescadores. Olha o que Pedro diz diante da declaração de Jesus: vai ao largo. Versículo de número 5. Diz assim: e disse Pedro. Simão disse: mestre. Ele disse o quê? Ele disse o quê? A palavra mestre aqui, ela traz o sentido de comandante, traz o sentido de chefe. É um título respeitoso para alguém que tem autoridade. Ou seja, primeiramente Pedro está reconhecendo que aquele homem não é apenas um carpinteiro, ele é um mestre. Ele é alguém que tem autoridade. Ele ainda não está reconhecendo a divindade dele, mas está reconhecendo que ele tem autoridade para dizer algumas coisas. É isso que Pedro está dizendo. Pedro, naturalmente, irmãos, não devia esperar ser exitoso em uma pesca em um horário inoportuno, porque ali era um período do dia. Pedro já havia tentado à noite, estava arrumando as redes, desistiu. Vamos só à noite, esse é o horário hábil, normal e natural. Então Pedro não precisava esperar, Pedro não devia aguardar uma pesca, mas mesmo assim ele precisava entender que aquele não era qualquer homem, não era qualquer carpinteiro, era alguém que tinha autoridade para dizer alguma coisa. Olha que coisa tremenda. Primeiro Jesus prega, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Depois Jesus chama Pedro para fazer coisas que são humanamente impossíveis. É por isso que nós, quando estamos em um ambiente como esse, a palavra de Deus vem ao nosso coração e gera vida, gera esperança, gera coragem, gera vigor, e depois disso você está apto para fazer coisas que aos teus olhos parece impossível, mas Jesus se levanta e diz: eu tenho autoridade para dizer, vá. Essa é a maneira como Jesus lida com Pedro. Essa é a maneira como Jesus lida com todos aqueles que ali estavam. A ordem de Jesus de fato surpreendeu todos, porque o versículo 5 diz assim: mestre, nós trabalhamos a noite toda, nada pescamos. Irmãos, poucas coisas são mais difíceis de você lidar do que a frustração de fazer aquilo que você sabe e mesmo assim não alcançar resultados. Eu não estou dizendo de um aventureiro que foi se aventurar em algo: eu vou ver se dá certo, se der tudo bem, se não der ok, eu não tenho pesar. Mas você vai fazer aquilo que você passou a vida toda se especializando para fazer, faz e dá errado. Então esse é Pedro. Senhor, trabalhei a noite toda, não pegamos nada, mas, conjunção adversativa, por causa, ou sob, ou debaixo, ou submetido à tua palavra, eu vou lançar a rede. Eu vou no mesmo ambiente, na mesma realidade, no mesmo cenário, mas agora eu vou diferente. Eu vou subordinado à palavra de Deus. Eu vou debaixo da palavra de Deus. Eu vou submetido à palavra de Deus. É a palavra de Deus quem vai trazer, quem vai gerar, quem vai mudar essa realidade. Aqui é que está a diferença. Eu não vou por mim, eu não vou por causa da minha capacidade, eu não vou por causa do meu conhecimento, dos meus prognósticos, dos meus diagnósticos. Não, eu vou debaixo da palavra de Deus.
Eu quero liberar sobre a sua vida exatamente isso. Você vai, mas não vai do mesmo jeito. Você vai retornar ao mesmo ambiente, à mesma realidade, à mesma situação, à mesma circunstância, à mesma adversidade, ao mesmo mar. Mas agora você vai diferente, porque a palavra de Deus é quem estará sobre os seus ombros. É a palavra de Deus quem vai te guiar. É a palavra de Deus que vai te conduzir. Eu sinto Deus nisso aqui. Queria que você levantasse a sua mão, porque Deus está dizendo para pessoas: a minha palavra já foi liberada. Não tenha medo de voltar no mesmo ambiente, não tenha medo de enfrentar a mesma realidade, não tenha medo de ousar, não tenha medo de ir para cima. Vai, porque a minha palavra vai gerar. Oh, meus irmãos, eu vou porque tu estás dizendo. Não tem nada na minha experiência que me faça esperar que agora, esse horário, eu desfrute de algo diferente do que eu desfrutei ontem. Mas eu vou. E ele vai e subtende-se que Jesus conhece onde estão os peixes e a hora que eles passam debaixo do barco. Pode ir, Pedro. Avance. Prossiga, não desista, porque eu conheço exaustivamente todas as coisas. O mesmo Jesus que conhecia aquela real situação do mar da Galileia, aquele horário, em outro momento ele vai dizer para Pedro: Pedro, vai lá no mar, pega um anzol, lança o anzol, dentro você vai pegar um peixe. Na boca do peixe tem 2 moedas. Você vai pagar a minha dívida e a sua dívida. É o mesmo Jesus que conhece todas as coisas. É esse mesmo Jesus que lá no capítulo 21 vai aparecer depois da frustração também. E Jesus vai dizer: lance do lado direito. Do lado direito vocês terão êxito. É esse mesmo Jesus, irmãos, que conhece exaustivamente todas as coisas, que quando está próximo da última ceia, ele diz para os discípulos: vocês vão encontrar um homem pelo caminho, ele está com um cântaro na cabeça, ele vai levar vocês para um cenáculo, é lá que vocês vão preparar o lugar da ceia. Era Jesus dizendo: eu conheço todas as coisas, não existe nada oculto, nada escondido, nada debaixo do pano. Irmãos, entenda isso em nome de Jesus. Submeta-se às ordens e às direções dele, porque ele conhece todas as coisas. Aquilo que te surpreende não pega Deus de surpresa, aquilo que te inquieta não inquieta Deus. O trono não abala quando abalado está o nosso coração. Ele sabe de todas as coisas. É por isso que ele está dizendo: vá, apenas vá. O conhecimento dele é tão sobrenatural que lá em João capítulo 1, versículo 47, quando Natanael é trazido à presença dele, e Natanael questiona e diz: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus Cristo disse: eu te vi debaixo da figueira, antes que te chamasse, eu já vi todas as coisas. Deixa eu liberar essa palavra sobre você. Ele não só vê o lugar da providência, mas ele também conhece a tua alma, o teu ser interior, o teu coração, como tu estás. Ele esquadrinha, ele perscruta, ele vê, ele entende, ele observa. Não existe nada escondido. Então levante a tua mão e adore a Deus nessa noite, porque o mesmo que conhece, ele vai operar na tua vida. Ele tinha um conhecimento tão pleno, que a Bíblia diz que desde o começo, João 6,64, ele sabia aqueles que criam nele e aquele que haveria de trair. Então, aquele show de Judas não enganava Jesus. Eu conheço você, Judas. Ele sabe de tudo, irmãos. Esse é o Cristo que é onisciente. Olha o que a Bíblia diz, versículo 6. Feito isso, ou seja, tendo ido ao mar, lançado a rede, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que a rede começou ao quê? A se romper. E aqui naturalmente eu tenho um outro aspecto da divindade de Jesus. Porque entenda, saber
a exata localização onde estão os peixes, deduz-se disso onisciência. Agora, dar uma pesca desta proporção, isso aqui é onipotência. Saber onde estão os peixes fala de um conhecimento exaustivo, mas uma pesca tão grande, isso aqui é algo atípico. Lucas está relatando algo que não era comum. A pesca foi tão grande que a Bíblia diz que quase as redes se rompiam. Isso aqui fala de onipotência. Eles ficaram tão chocados, eles ficaram boquiabertos, porque se você observar a grande quantidade de peixes, não havia uma explicação racional e humana para aquela realidade. Isso não acontecia corriqueiramente, isso não acontecia de maneira ordinária, isso não acontecia todos os dias. Eles estavam assistindo, eles estavam vislumbrando, eles estavam vendo diante dos seus olhos a manifestação desse Deus que é o Deus onipotente, o Deus que tem todo o poder, o Deus que tem toda a autoridade. E não apenas isso, mas Ele não só tem poder para trazer os peixes, mas as redes pesa, mas não rompe, quase rasga, mas não rasga, quase tem prejuízo, mas não tem. O Deus onipotente que deu uma grande pesca, estava dizendo: não vão ter prejuízos, porque eu tenho poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Eu quero liberar sobre a sua vida isso, que Ele não apenas conhece todas as coisas, mas Ele também tem poder para mudar qualquer cenário. Se eu fosse você, eu já estava com a mão levantada adorando a Deus nessa noite. Você pode até dizer: pastor, mas a minha realidade é difícil, é impossível, é complicado. Irmãos, não existe essa palavra no vocabulário de Deus. Impossibilidades são realidades humanas, impossibilidades são realidades nossas, para que nós fiquemos assentados dizendo: Deus, eu não consigo. Para Deus não existe. Foi isso que Ele disse para Sara: haveria porventura alguma coisa impossível para Deus? Não há, não existe problema indissolúvel, não existe causa perdida, não existe circunstâncias das quais Ele não possa mudar. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Pode estar difícil, mas Ele muda. Se é restauração, Ele restaura. Se é libertação, Ele liberta. Se é porta fechada, Ele abre, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Levante as duas mãos para cima em nome de Jesus. Abre a tua boca e faz barulho de adoração a Deus, porque eu recebo autoridade para liberar sobre você que o Deus onipotente, o El Shaddai, aquele que tem todo o poder, Ele vai começar a mexer nas coisas, porque Ele é Deus. Pedro ficou tão frenético com aquela pesca que ele começou a acenar para os companheiros. Porque aqui é um princípio da bênção de Deus. Você não é um poço que retém, você é uma fonte que transborda. Pedro compreendeu que a bênção só tem sentido se ela extravasar. A bênção só tem sentido se ela se esvair. Pedro disse: não, eu não posso ficar com isso aqui para mim. Se Deus está abençoando o meu barco, então eu preciso chamar alguém para ajudar. Porque quanto mais eu compartilho, mais multiplica. A bênção de Deus é assim: quando você guarda, retém, ela se acaba. Mas quando você compartilha, ela multiplica, ela multiplica, ela multiplica. E Pedro entendeu essa realidade, ao ponto de encheram os dois barcos. Enche o meu e enche o seu. Irmãos, quando Deus resolve abençoar-nos, pastor Antomari, Ele não faz com conta-gotas. A bênção de Deus é tão grande que prova dela quem gosta de você e quem não gosta, quem se alegrou com você e quem não se alegrou.
Então esse negócio de quando chegar lá você vai estar no palco, eles na plateia, conversa, irmão, senta todo mundo na mesa, é bênção de Deus, meu filho, prove comigo, dá para mim, dá para você, mas eu não ajudei, não tem problema, vem para cá, é bênção de Deus, é bênção de Deus, é bênção de Deus, porque quanto mais eu compartilho, mais multiplica, e eu quero que você receba essa palavra em nome de Jesus. Deus me trouxe aqui para dizer para pessoas, te prepara, porque o Deus onipotente vai agir, e você não vai conseguir desfrutar sozinho, você vai precisar convidar, ligar, chamar, mandar mensagem e dizer, passa aqui em casa, porque está transbordando. Quem crê nisso, dá um glória a Deus bem alto. Eles sabiam, o mesmo Deus que criou, Ele também controla. O mesmo Deus que criou, Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Esse é o princípio. Ele é literalmente onipotente. Ele tem poder para mudar essa lógica nossa. Essa dedução óbvia que nós fazemos das coisas. Deus pode mudar, irmãos. Interferir. Ele é Senhor sobre todas as coisas. É isso que a Bíblia nos revela de maneira muito direta. Porém, Pedro também vai observar um outro aspecto da divindade de Cristo que me chama a atenção. Olha comigo o que diz o versículo 8 e 10. Ao ver isso, ao ver o que, pastor? Ao ver a pesca, a multiplicação, tudo isso. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomou conta dele e de todos os que o acompanhavam. Jesus tinha acabado de revelar a sua onipotência, a sua onisciência, a sua soberania sobre as coisas. E quando Pedro presenciou essa evidência do milagre de Deus, ele foi sobrecarregado pela percepção de que eu estou cara a cara com Deus. Irmãos, que coisa tremenda isso. Pedro estava plenamente consciente. Pedro entendeu. Pedro compreendeu. Se esse Jesus, ele conhece as profundezas do mar, ele conhece as profundezas do meu coração. Se ele vê tudo aquilo que está debaixo das águas, ele também me vê por dentro e por fora. Por isso que diante dessa realidade, Pedro caiu prostrado aos pés do Senhor. Literalmente, de joelhos aos pés de Cristo. Pedro viu que aquele que estava diante dele não era só um carpinteiro. Não era só alguém que deu uma dica boa. Não, ele é Deus. Ele não é só mestre, ele é Deus. Pedro olha para ele de joelhos e diz assim, aos pés de Jesus, ele diz, afasta-te de mim, Senhor. A palavra Senhor, que é a palavra grega Kyrios, ela poderia ser utilizada para os imperadores romanos, ou apenas como respeito, mas nem um judeu que se preze, iria se prostrar diante de outro judeu e dizer Senhor. Quando ele assim o faz, ele está reconhecendo, tu és Deus. O dia que Deus resolveu andar na beira do lago, o dia em que Deus resolveu revelar-se na minha frente, é isso que Pedro está dizendo. Esse mesmo Deus que multiplicou, depois ele vai lá na casa de Pedro, ele encontra a sogra de Pedro doente, febril, sem agir, sem fazer nada na casa. Esse mesmo Deus segura na mão dela e diz, levanta-te, e a mulher se levanta e começa a operar e fazer as coisas dentro de casa. É esse mesmo Deus. A resposta de Pedro, irmãos, ela carrega consigo a compreensão que todos os judeus do Antigo Testamento tinham. Abraão, quando tem a compreensão de estar na presença de Deus, ele diz, olha, no pó e na cinza eu me arrependo.
Jó, no capítulo 42, verso 5, Jó diz: olha, com os meus ouvidos eu ouvia, mas agora com os meus olhos eu te vejo, por isso eu me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Se você observar, querido, o pai de Sansão, Manoá, ele disse à sua mulher: nós iremos morrer, porque nós estamos contemplando Deus. Isaías, quando viu Deus no capítulo 6, ele disse: ai de mim, eu vou perecer, porque eu sou homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. E Pedro está dizendo a mesma coisa: eu vou morrer. É Deus que está diante de mim. Eu não vou sair daqui do mesmo jeito, eu vou ser fulminado pela glória, pela santidade, pelo poder, pela manifestação que é separado de mim. Afasta-te de mim. Eu não posso ter comunhão contigo, eu não posso andar contigo, eu não posso estar no mesmo barco que ti. É isso que Pedro pensa, e essa é uma concepção de qualquer pessoa que sabe quem é esse Deus. Eu vejo às vezes algumas coisas por aí que eu acho até interessante. Algumas pessoas dizem: olha, eu cheguei em casa, peguei Deus e disse: hoje eu vou ter uma conversa séria com o Senhor. Senta aqui na cadeira, Deus. Aí Jeová senta com a carinha fazendo o bico. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, irmãos, a compreensão de quem é Deus deve levar-me a ter a mesma disposição de Pedro. Como, pastor? Caído de joelhos, prostrado aos pés dele. Olhar para Deus faz-me olhar automaticamente para dentro de mim. Isaías no capítulo 6, ele olha para fora e ele diz: ai dos bêbados, ai dos idólatras, ai dos ímpios, ai de todo mundo. Mas no capítulo 6, quando ele entra no templo, ele vê um alto e sublime trono, ele vê um Deus assentado no trono, ele vê serafins dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele vê a glória tomando conta do templo. Ele não diz ai dos bêbados, ele não diz ai dos idólatras, ele não diz ai dos mentirosos, ele diz: ai de mim, Senhor. É perceber-se na presença dele, é entender que nós somos miseráveis. O Jonas Madureira tem razão quando ele diz que o pior miserável é aquele que não reconhece a sua miséria. Isso é o pior miserável que tem. Mas Pedro está de joelho dizendo: afasta-te de mim, Senhor, eu não posso ter relacionamento contigo. Então Pedro vai conhecer um outro aspecto da divindade de Cristo. Pergunte para mim: qual, pastor? Jesus, ele de fato é fonte da verdade, é onisciente, é onipotente, é santo. Mas agora Pedro conhece também que ele é misericordioso. Olha o que diz o verso 10, irmãos. Versículo de número 10, a parte B. Jesus disse a Simão: não temas, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Pedro, você agora vai conhecer um outro aspecto do meu ser. Você vai entender que eu sou misericordioso. Eu não vim para te matar, eu vim para te colocar de pé. Eu não vim para te destruir, eu vim para te erguer. Esse é exatamente o ponto exato da mudança em Pedro. Porque quando Pedro reconhece que não pode, Jesus disse: é isso que eu queria. Eu só queria que você reconhecesse que era pecador. Porque enquanto nós pensamos que podemos, Deus diz: pronto, aí eu resisto. Mas quando você cai de joelho, prostrado, irmãos, Davi disse no Salmo 51, verso 17: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração contrito e quebrantado Deus não despreza. Essa é a saída. Ou seja, quando eu me prostro, quando eu me humilho, quando eu me quebranto, quando eu me rasgo, Deus diz: é isso que eu queria ouvir, meu filho. Você não merece mesmo estar na minha presença, você não é digno de estar na minha presença, mas quando você reconhece a sua limitação, a sua pequenez, as suas fraquezas, as suas falhas,
irmãos, a misericórdia de Deus se manifesta. Ele vem ao nosso encontro, Ele nos ergue, Ele nos coloca de pé, Ele nos levanta. Eu tenho absoluta certeza de que Deus está erguendo pessoas aqui. Talvez você possa até dizer: pastor, realmente eu não sou merecedor, eu tenho falhado, eu tenho feito alianças, promessas, tenho errado, eu me sinto tão mal, eu me sinto tão péssimo, tão impuro. Irmãos, é isso que Ele quer que você faça mesmo, porque quando você reconhece, se prostra, Ele pega você pela mão e te ergue e te coloca de pé e diz: não tenha medo. Eu acho maravilhoso quando João, na ilha de Patmos, tem uma visão gloriosa do Cristo glorificado. Quando ele vê, a Bíblia diz assim: eu caí como morto aos seus pés. Aí ele chega para mim e diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. O George Led, quando comenta esse texto, ele diz: olha, aqueles que se prostram diante do Cordeiro não têm medo, não precisam ter medo do leão. Quem se prostra diante do Cordeiro ficará de pé diante do leão. Não temas, não temas, não temas. Deus está dizendo para pessoas aqui: você não precisa ter medo de estar na minha presença. Você não precisa ter medo de estar diante de mim. Basta rasgar-se, basta desnudar-se, basta reconhecer. E quando você assim o faz, Ele te levanta, te ergue, Ele transforma, Ele muda, Ele redireciona a sua vida. É isso que Ele faz. Pedro, não tenha medo, você não vai morrer. Você vai receber uma missão. A partir de hoje, tu serás pescador de homens. Aquela visão ali, irmãos, era apenas a antessala daquilo que Pedro viveria ou vivenciaria em Atos 2. Aquela pesca gloriosa Pedro iria enfrentar. Pedro era pescador de peixe, pegava vivo para matar. E agora, Senhor, você vai ser pescador de homens. Você vai pegar morto e vai dar vida. Eu vou redirecionar a tua chamada. Eu vou colocar habilidades, aptidões e dons na tua mão. O que eu tenho para você é muito melhor. Você cresceu às margens desse ambiente, pensou para si essa realidade, projetou para si essa realidade, mas a minha vontade para você é outra, Pedro. O que eu tenho para você é bem melhor. Deixa eu te dizer isso aqui nessa noite, irmãos. O que Deus tem para você é muito melhor. Nem os teus melhores planos alcançam isso aqui. Aí a Bíblia diz, para encerrar, versículo de número 11: depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e fizeram o quê? Eles deixaram tudo e... Irmãos, eu acho lindo esse texto, porque às vezes nós fazemos o inverso. Eles deixaram tudo quando as coisas estavam bombando, quando a empresa de pescaria estava dando muito certo, no ápice da sua lucratividade, no momento, no pico mais alto de êxito, eles deixaram. Porque conosco às vezes é diferente. A gente deixa porque o negócio não está dando certo mesmo, então eu vou abraçar aqui a chamada. Eu deixo porque o negócio está problemático, aqui eu vou. Não foi assim. Ele deixou aquilo que valia, e valia muito. Ele deixou quando estava dando muito certo. Ele deixou quando as coisas estavam estourando, empresa caminhando. Mas eles disseram: eu vou deixar tudo e vou seguir. Porque é bem melhor. É melhor eu abrir mão e anuir aos planos e projetos e propósitos de Deus. Esse mesmo Jesus, esse mesmo Pedro que deixou tudo e seguiu a Cristo, lá na frente, ele vai chegar para Jesus e vai dizer: mestre, e quanto a nós, que deixamos casa, negócios, para te seguir, o que é que a gente vai ganhar? Jesus Cristo disse: não tem ninguém que tenha deixado casa, empresa, negócio, família por mim, que não ganhe 100 vezes mais nesta vida e no tempo vindouro a vida eterna. Deus não fica devendo nada a ninguém.
Vale a pena cada centavo de tempo que você investe no reino de Deus. Vale a pena. Então você só o fará se você reconhecer tudo isso em Cristo. Largue, deixe, mas se você tem convicção da direção de Deus, abrace, porque Deus será glorificado na sua vida. Deus está dando novas direções para pessoas aqui. Deus está apontando novos caminhos para pessoas aqui. Deus te chamou para viver o sobrenatural dele na tua vida. Irmãos, eu sinto Deus nisso aqui. Se eu fosse você, eu já estava de mão erguida. Esse mesmo Jesus que manifestou-se naquele ambiente, Ele está na casa, Ele está aqui, Ele está em nosso meio, Ele está te visitando, Ele está trabalhando no teu coração. É esse Jesus que é onipotente, é esse que é onisciente, é esse que é santo, é esse que é soberano, é esse que pega o homem que olha para si mesmo e vê-se totalmente alienado dele, e Ele diz: é você que eu quero, eu vou te usar, Pedro, eu vou te usar, Pedro, eu vou te usar, Pedro. Pedro, eu estou trocando a ferramenta das tuas mãos. Tu não se cansarás mais na beira desse lago. Eu vou te levar para lugares maiores, eu vou te dar êxito em ambientes maiores. Oh, queridos, em nome de Jesus, Deus está dizendo para pessoas aqui: te prepara, porque eu vou te direcionar, eu vou te apontar o caminho. Tu não andarás perdido, sem direção, sem norte. Não, eu sou o Deus que cuido de você. Então esteja disposto a abrir mão, esteja disposto a abdicar, esteja disposto a renunciar e abraça a minha vontade, abraça a minha vontade. Quem pode levantar a mão e adorar a Deus por 30 segundos nessa noite? Abre a tua boca e adora a Deus nessa noite. Vai. Só quem pega essa palavra abre a boca para adorar a Deus. Abre a boca para adorar a Deus, crente, nessa noite. E enquanto você adora, Deus te renova, Deus te fortalece, Deus te visita. Enquanto você adora, Deus coloca nas tuas mãos. Enquanto você adora, Deus diz: é assim que eu quero. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado, saculeja ela e diz: te prepara, porque Deus vai mudar o negócio. Fica de pé adorando a Deus. Oh, abre a tua boca, adora a Deus nessa noite. O Espírito de Deus está em nosso meio, irmãos. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. Ele não muda, Ele é o mesmo, é esse Deus. Pega na mão do teu irmão e vamos orar. Eu não sei que estágio dessa realidade você está. Para alguns, Ele vai revelar-se, ou Ele vai revelar aspectos da sua onisciência. Quando você está sentindo mal, ninguém me vê, ninguém me atende, ninguém me observa, aí Ele vem e diz: eu te conheço. Há outros que precisam ter um encontro com a onipotência de Deus. Causas indissolúveis, problemas dos quais você não pode resolver. Aí Ele chega e diz: eu sou. Para outros, precisam ver a santidade de Deus. Eu preciso ouvir o ecoar dos serafins dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ah, irmãos, tem outros que estão apegados. Há outros que já sabem o que Deus tem, mas ainda insistem. E Deus está dizendo: solta, porque sou eu que cuido de você. Abre a tua boca e comece a clamar a Deus nessa noite. Levante a mão dessa pessoa lá para cima, lá para cima. Oh, irmão, sinto a glória tão poderosa dele aqui. Espírito Santo de Deus, Tu és o Deus dessa palavra, Tu és a fonte da palavra. Gera vida nessa noite.
as pessoas que estão querendo parar Deus em nome de Jesus. Aramanda e a Sore me canta, alabai a sai. Ela me